Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e no vídeo de hoje nós vamos aprender como realizar um sistema de semi-hidroponia para as nossas orquídeas. A gente vai fazer o passo a passo para você aprender certinho. A gente também vai falar dos pós e contra relacionado ao sistema de semi-hidroponia para orquídeas. Então fica ligado no canal, se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho para receber as novas notificações de quando terá novos vídeos. E se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar logo abaixo nos comentários. Vamos lá, pessoal? Quem acompanha o canal já sabe que eu utilizo o sistema de semi-hidroponia para recuperar orquídeas que estão debilitadas. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma orquídea que foi recuperada no sistema de semi-hidroponia em uma UTI fechada e o resultado foi maravilhoso, né? Ela está aqui já por alguns meses, já faz um tempinho que ela está aqui e hoje eu vou fazer o replante dessa orquídea que estava nessa UTI semi-hidropônica para um sistema de semi-hidroponia aberto, né? Que a gente vai fazer aqui o passo a passo para ensinar para vocês, tá bom? Então nós temos aqui um modelinho bem simplesinho que eu elaborei para vocês aqui, não é nada muito estiloso, mas assim é o sistema que o pessoal geralmente utiliza com garrafa PET e que funciona muito bem. Então aqui eu tenho a base, deixa eu tirar aqui para vocês. Então nós temos a base, né, que é o fundo da garrafa PET, dá mais ou menos uns 20 centímetros. E está bem limpinho, esterilizado, como vocês já observaram. E tem uma parte de cima da garrafa PET, né, com furinhos. A parte nós tiramos a tampinha e colocamos furinhos para ajudar no processo, né, de evaporação e de infiltração da água no substrato, tá? Então a gente vai encaixar, como a gente pode ver aqui. Vai arrumando aos pouquinhos e ele vai encaixando. Vai ficando perfeito. Conforme a gente for adicionando substrato, ele vai ficando bem ajeitadinho. Essa borda, se quiser, dá pra tirar depois, né, que é o excesso. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como realizar. Aqui tem 1 litro. Já tá limpinho, já tá esterilizado. Então a gente pega com uma faca, né, faz a marcação pra gente fazer o furinho. Uma faquinha de serra é bem bom pra isso. E aí a gente vem com a tesoura e vai cortando. Se tiver uma cordinha com tinta, dá pra você fazer a marcação para ficar bem certinho o corte. Ou dá pra fazer com uma canetinha também, né? Se você não for muito bom, você vai marcando com uma régua e uma canetinha a altura que você tem que cortar. Então aqui a gente fez o corte. Tem um pedacinho aqui ainda. Ó, então veja como que ficou. Então a gente vai tirar a tampa. A tampa não tem necessidade. E aí a gente vai encaixar, né? Olha só. Aqui ficou perfeito. Ela dobra um pouquinho, se vocês acharem necessário, dá pra fazer o corte, e daí ela encaixa mais perfeitamente. Ó, daí ela se sobrepõe aqui, um pedacinho no outro, e acaba ficando mais certo o corte, tá bom? Aqui, se vocês acharem necessários, né, com um preguinho, um arame e um alicate, você leva na flamba, no fogo, né? Esquenta no fogo e aí você vai furando. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não tenho o maçarico aqui para mostrar para vocês, tá? Eu fiz dentro de casa isso. Então a gente vai fazer agora o processo. Acho que vocês já entenderam como que eu fiz até aqui, né? Agora a gente vai primeiro adicionar uma água, a água limpa, logicamente. Vai colocar a água até cobrir o início do garrafão, né, o início da garrafa, até cobrir essa borda aqui, ó, tá? Então a gente vai colocar água mais ou menos uns 2 a 3 dedos, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui. O objetivo da água aqui
é que ela, conforme ela vai esquentando com o sol, né, com a temperatura, ela vai evaporando e vai nutrindo a planta com os sais minerais que a gente pode adicionar aqui, né, com um adubo e também com a umidade, fazendo com que a planta sempre fique hidratada, tá? Então agora a gente vai adicionar um pouco de brita. Para esse tipo de substrato, para esse tipo de técnica, o ideal é que a gente utilize um substrato bem poroso, gente. Então a gente vai adicionar a brita aqui só para dar drenagem. É interessante que a água vai subindo, né, por sistema de capilaridade, gente. Ela vai subindo, né, e vai molhando o substrato aos poucos. Então a gente vai tirar essa planta que estava aqui, replantadinha. Ó, vejam como ela tá bonitinha, enraizada, né? Nem vou mexer muito nela aqui, só vou acomodar ela aqui dentro, né, com o substrato. Vou ver, ela tem que ficar com o rizoma aparecendo aqui na superfície. Então eu tenho que adicionar mais um pouco de substrato. Então aqui eu vou colocar agora um substrato à base de casca de pinos e carvão vegetal. É um substrato misto que eu utilizo para plantar basicamente todas as minhas orquídeas. E aí a gente vai acomodar ela aqui, ó. Agora a gente vai calçando ela. Essa é a parte um pouco mais chata, porque tem que colocando aos poucos. Então aqui nós temos o sistema semi-hidropônico, né? Isso aqui para uma catleia, mas já vou ressaltando, hoje eu vou falar um pouquinho mais para frente, que para as catleias não é tão bom o sistema semi-hidropônico, né? Pelo menos na garrafa PET, precisa um reservatório um pouco maior, um galão, uma coisa assim, né? Porque ela cresce muito rápido e em pouco tempo ela vai estar enraizada, vai estar com os pseudobulbos todo fora do vaso, tá bom? Isso aqui é bom para Catasetum, é bom para Phalaenopsis, até Dendrobiums vai bem no sistema semi-hidropônico, né? Mas assim, de modo geral, para as catleias é interessante para alguns motivos que eu vou falar mais à frente, mas assim, no cultivo mesmo semi-hidropônico para catleias não é tão bom, não recomendo fazer, gente, tá? Falando um pouquinho sobre os pós e contra do sistema semi-hidropônico. Primeiramente eu vou falar, né, da questão pós. É um sistema muito bom, porque ele, como reservatório de água, ele mantém a planta sempre bem hidratada, né? Então isso é muito positivo, principalmente se você tiver uma orquídea que está desidratada, está, né, com as folhas murchas. Se você observa que ela começa a perder folhas, né, comum em Phalaenopsis, Vandáceas, né, você observa que ela está desidratando, você pode colocar ela nesse sistema que dá super certo, né? Resolve rapidamente o problema, né, da sua orquídea. Porém, se esse cultivo for a longo prazo, a gente pode ter alguns problemas. O primeiro problema é a questão, né, da degradação rápida do substrato. Então, o substrato ele tende a ficar mais ácido em menor tempo. Então, você tem que fazer a troca do substrato mais rapidamente, né? Então, se o substrato, digamos, demora 1 ano, né, metade desse período, a tendência é que o substrato já esteja mais ácido, porque, né, com a umidade ele tende a apodrecer mais rapidamente, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Se você observar que o substrato ele começa a se degradar ali dentro, o ideal é que você já realize a troca. Por isso que muita gente utiliza só a pedra brita no cultivo semi-hidropônico, certo? Outra coisa, como a gente realiza as adubações de forma contínua, né, e segue a mesma frequência com as demais orquídeas, parte desses adubos eles vão cair e vão, né, se acumular no fundo da água.
Então a gente vai ter aqui embaixo um acúmulo de sais minerais. Esse acúmulo de sais minerais pode acabar com o tempo prejudicando a planta, além de facilitar a criação de micro-organismos, de fungos, bactérias, que podem se desenvolver e acabar prejudicando a sua planta com o passar do tempo. Então tem que tomar esse cuidado. Se você prefere cultivar desse tipo, o ideal é que a cada 3 a 6 meses, num período mais ou menos relativamente curto, de acordo com as suas adubações, você realize a troca da água e também a limpeza do suporte. Tá bom? Isso é super importante, gente, senão você pode acabar tendo problemas. Outra questão: para catleias, como eu falei, não é tão bom. A catleia, quando ela tem muita umidade, a tendência é que ela desenvolva um problema bem sério, no seu, na sua estrutura, na planta de modo geral. Então é muito comum aparecer a fusariose, que é o que a gente chama de canela seca. Canela seca é uma doença grave, ela acaba afetando a planta, o desenvolvimento da planta, acaba secando o pseudobulbo, apodrecendo, geralmente a podridão começa nas raízes, isso por causa do excesso de água que tem nas raízes, então no excesso de umidade que a gente vai ter nas raízes, que propicia o aparecimento do fungo, e com isso, consequentemente, você pode acabar perdendo a sua planta, se você não identificar o problema rapidamente, certo? Então tem que tomar esse cuidado, por isso que eu falei, para a catleia não é tão bom esse tipo de cultivo. Pode ser que você tenha aí o seu cultivo já faz 2, 3, 4 anos e você nunca enfrentou esse problema, Isso é uma sorte sua, porque, como eu falei, aonde tem uma umidade em excesso, a tendência é que a fusariose, e outros tipos de problemas, a podridão negra, apareçam, para dificultar o cultivo de nossas orquídeas, acabam gerando danos em nosso cultivo, de orquídeas, certo? Então, por que eu coloquei essa catleia aqui? Como eu falei, essa planta é um corte de trás, de uma outra catleia, e eu coloquei ela no sistema de UTI, e ela soltou esses maravilhosos bebês aqui, essas maravilhosas mudinhas aqui, e está se desenvolvendo super bem. Porém, ela ainda não está muito bem adaptada ao sistema de vaso. Então eu decidi manter ela mais um tempo para que ela se enraize melhor, se fortaleça melhor, já que ela estava acostumada no sistema semi-hidropônico. E depois que ela se adaptar, estiver bem enraizada, eu vou fazer a troca para o vaso, tá? Posso tentar cultivar sim, dá para cultivar, dá para tentar fazer esse sistema, mas com o passar do tempo ela vai crescer, vai sair fora do vaso e eu tenho que realizar a troca, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativa o sininho, curta e compartilha este e outros vídeos do canal, e se ficar alguma dúvida, pode deixar logo abaixo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!